Daniel, como centenas e centenas de cristãos, de servos de Deus, aliás, como centenas e centenas de homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, foram tirados e levados para a Babilônia. Foram tirados de Jerusalém, foram levados de Judá, foram levados cativos para uma cidade, para uma terra, para um país estranho, de costumes diferentes, de modos diferentes. E o capítulo 1 diz que aqueles 4 jovens eram jovens que tiveram o privilégio para serem educados junto ao Palácio Real e foram levados para estarem próximo do rei da Babilônia. Aqueles jovens, eles tinham toda a facilidade de se corromper. Aqueles jovens, eles tinham toda a facilidade de se entregarem às vontades pecaminosas da Babilônia. Mas eles preferiram permanecer fiel no propósito do Senhor. Eles preferiram permanecer fiel na vontade de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que o que Deus está fazendo na tua vida, homem nenhum pode destruir. Você pode estar passando até por um momento difícil que você chega a dizer: mas eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei como proceder. Mas uma coisa é certa: Deus está trabalhando através de você para também te usar, para que você seja bênção aonde você está. Bem, o nosso Deus, o Deus de Daniel, ele viu que foi forjado, que foi preparado contra Daniel. Nós lemos um texto que nos mostra que o rei Dário constituiu 120 sátrapas que estiveram por todo o reino. Eram governadores, prefeitos, autoridades. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Daniel era uma autoridade. Daniel estava ali em uma posição de destaque. E o que muito me chama a atenção, meu irmão, é que o servo e a serva de Deus, ele causa intriga no coração de muita gente, porque você é luz, porque você é bênção. E muitas pessoas não ficam satisfeitas em ver você sendo destaque. Muitas pessoas não ficam satisfeitas em vendo você bem. Muitas pessoas não ficam satisfeitas, Adler, em ver você excedendo, crescendo, sendo desenvolvido. E eu quero dizer uma coisa a vocês nessa noite, meus irmãos, jovens. Vocês foram projetados por Deus para viver o melhor nessa terra. Não aceite menos daquilo que Deus deseja para vocês. E sejam no centro da vontade de Deus, perguntando: Senhor, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que é que Deus está escrevendo, estabelecendo para mim? O mundo passa com toda a sua consciência, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. As coisas do mundo são até bonitas, é até uma beleza. A Babilônia representa aqui todo este mundo decaído e pecaminoso. A Babilônia era um reino onde tudo que existia tinha louvores e adorações a deuses estranhos e não ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para a história, aqueles jovens que estavam ali no palácio,
Os seus nomes foram mudados, o de Daniel para Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel. A religião pagã da época, a cultura pagã da época, fazia de tudo para glorificar a outros deuses do que ao Deus Todo-Poderoso. Parece muito com o Brasil, uma terra onde nós temos várias entidades, vários deuses, mas o Deus Todo-Poderoso não é lembrado. Uma festa pagã e profana no Brasil coloca lá uma figura representando o diabo, vencendo, espetando, destruindo e humilhando o próprio Jesus. Esta é a sociedade que nós vivemos, onde os valores éticos, morais e cristãos e valores da família estão destruídos, invertidos e estão sendo confrontados pelas autoridades. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos: Deus coloca vocês em posição de destaque. Deus coloca vocês em posição elevadas. Não baixe a cabeça para vocês, a cabeça de vocês para as acusações do adversário. Erga a cabeça e diga que em Cristo vocês são mais do que vencedores. Aqueles jovens escolheram não se contaminar com as iguarias daquele reinado. O capítulo 1, versículo 5 diz que o rei mandou uma ração fina, as iguarias real, o vinho, a bebida, em que eles fossem mantidos por 3 anos, comendo tudo que era na mesa do rei. Mas aqueles jovens decidiram, o versículo 8 diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com aquelas comidas do palácio, para que não estivessem se contaminando com aquilo que não glorificava o nome do Senhor. Daniel começa bem, os jovens começam bem, mostrando uma coisa: nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para ser diferentes. Jesus te tirou do mundo, do lamaçal do pecado, e te firmou os pés sobre a rocha da palavra de Deus, para que você seja bênção. O espírito da destruição, da angústia, da perturbação não tem poder sobre a tua vida, porque sobre ti habita um espírito de excelência. Quem serve a Deus tem visão extraordinária. Eita, Deus grande. O servo de Deus não tem uma visão para baixo, não anda olhando para baixo. O servo de Deus anda atento, olhando firmemente para Jesus e para as promessas de Deus para a vida dele. Deus não criou vocês para viver à mercê deste mundo, para viver de qualquer maneira, comendo migalhas dessa terra, não. A palavra profética de Deus ao profeta Isaías é exatamente dizendo: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é o que é oferecido por Satanás, pelo adversário. O melhor dessa terra é o que Deus está entregando na mão de vocês. Muitas pessoas, irmão, vão ficar sem entender como é que pode, rapaz, esse jovem do nada chega aqui e agora já estão nessa posição aí. Tem gente que olha para você e não entende. Tem gente que vai se incomodar com o teu brilho. Tem gente que vai se incomodar com a tua beleza. Tem gente que vai se incomodar na posição que Deus está colocando. Pode dizer o seguinte: ainda é pouco o que Deus ainda vai fazer mais na minha vida. Amém? Pode dizer isso ao inimigo, e quem estiver incomodado, diga: se prepare, porque muito mais ainda Deus vai fazer na minha vida. Quem viver verá as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, jovem. Agora tem uma coisa: a determinação do teu coração vai determinar também aonde você estará amanhã.
Você é fiel a Deus? Você tem determinado no teu coração não se contaminar com as coisas desse mundo? Não se contaminar com as finas iguarias das mesas pagãs? E sabe quem é que vai olhar para você quando ninguém estiver te olhando? É aquele que vai te livrar quando ninguém poder te livrar. Sabe quem é que está olhando para você quando ninguém está te olhando? É aquele que vai te exaltar quando ninguém pode te exaltar. Sabe quem é que vai estar julgando tua causa quando ninguém julga a tua causa e ninguém é ao teu favor? Aquele que está vendo você determinando no teu coração: eu não vou me misturar com aquilo que não louva nem agrada a Deus. Não é que você vai ser melhor do que as pessoas, não. Não é que você, é porque eu quero ser melhor do que os outros. Não, você quer agradar a Deus. Verdade, aleluia, Deus. Você quer agradar a Deus. E a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos. Melhor agradar a Deus do que aos homens. Uma coisa os jovens têm sofrido muito hoje é uma grande influência dentro das escolas e na mídia social, com o liberalismo, com a promiscuidade do jeito que está. Hoje em dia você coloca o celular na mão de uma criança, de um adolescente, facilmente ele encontra tudo. O mundo está na mão, o mundo está na palma da mão. Mas tem uma coisa, meu irmão: o teu coração, estando em Deus, não te contamina. Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Porque os olhos é a janela da alma. Sabe de onde nasce os teus olhos? Dentro do teu coração. E a Bíblia diz: guarda o teu coração para não pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e corrupto, quem o conhecerá? Sabe por que eu estou dizendo isso? Ser fiel a Deus não é fácil, mas lutar contra o pecado é uma decisão de cada um de nós. Ser fiel não é fácil. Agora, lutar contra o pecado é uma decisão de todos nós. Eu quero agradar a Deus, estou comprando bebida e guardando dentro de casa. Eu quero agradar a Deus, estou comprando cigarro e guardando dentro de casa. Eu quero agradar a Deus, estou guardando coisas que não agradam a Deus aqui no celular. Exclua, apague, fuja. Glória a Deus, aleluia. Não deixe lugar ao diabo. Glória a Deus, aleluia. Primeiro que tudo, você vai ser visto por Deus. Depois você vai ser visto pelos homens. Daniel tinha um costume, ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes. De joelhos, com a janela aberta, com as mãos levantadas em direção à sua cidade, Jerusalém, sua terra. E aqui eu aprendo alguns princípios importantes. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, uma vida de compromisso. Porque não é orar hoje e orar só quando você quer. Não, o teu compromisso é 3 vezes no dia. O teu compromisso. Daqui a pouco está a hora. Eles oravam 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Tinha o compromisso de orar. Compromisso é o que poucos querem. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem a responsabilidade que Deus coloca sobre a sua vida. Aleluia. Se isso aqui fosse um forró, irmão, não precisava nem ser um cantor famoso. Botar só uma zabumba aqui, um triângulo, a rua não cabia de gente. Forró tá aí, ó. Vai chegar o São João, que tem de crente, vai botar fogueira, dizer viva São João, viva São João, viva São João. Tome forró, tome traição, tome cachaça, tome bebida, tome droga, e tome curtição, tome traição, e tome pecado. E Deus está ficando em segundo plano. É ou não é?
E aí a gente pergunta a você, o Espírito Santo pergunta a você nessa noite: qual determinação está posta no teu coração? Daniel determinou desde o princípio do capítulo 1: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Aí passa o tempo, Deus abençoa, exalta ele. Por quê? Deus exalta aqueles a quem se humilha perante a presença de Deus. O homem pode não estar vendo quando você está orando, mas Deus está vendo. O homem pode até não estar vendo quando você está buscando, mas Deus está vendo. O homem pode até não estar vendo quando você está lá trabalhando, sendo fiel. Ele estava lá no palácio, limpando, zelando, cuidando, trabalhando. Daniel não era um jovem que vivia dormindo até a hora que queria. Daniel estudava, Daniel cuidava do trabalho lá dentro do palácio. Daniel já era um jovem responsável desde novo. Aleluia. Nós estamos criando uma geração de jovens doentes, que não tem responsabilidade com nada. Tem que ter hora para acordar, tem que ter responsabilidade de saber o que é cuidar de alguma coisa. Não é assim, seu José? É verdade. Porque onde não tem ordem, não tem Deus. Tá certo? Onde não tem ordem, não tem Deus. Se você vê uma casa sem ordem, é porque Deus não está lá. Agora, quando você vê uma casa com ordem, é porque Deus está lá. E eu gosto disso. Porque onde Deus está, eu digo glória. Então tem bênção chegando, tem milagre chegando. É assim, irmão. Não, eu não posso brigar com meu filho. Eu não posso brigar porque senão ele vai sair de casa. É pior que ele se revolta. Não tem problema, deixa aí. Paga o preço, depois volta, só os cacos. E o amor constrói. Amém? Amém. Agora o que não pode, você estar passando a mão em cima da rebeldia. Deus não trabalha onde tem rebeldia e desorganização. Não, Deus trabalha com obediência e organização. Amém? Então Daniel, ele já tinha construído um caminho de vitória para ele, debaixo de uma obediência, debaixo de uma intimidade com Deus e debaixo de um compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus? Tem culto. Tem compromisso com Deus? Tem oração. Tem compromisso com Deus? Tem louvor. Tem compromisso com Deus? Tem fidelidade. Tem compromisso com Deus? Tem intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, meu irmão. Agora quem tem compromisso com Deus não está nem aí. Aí vive de qualquer maneira. Aí tem um tal, não tem nada a ver. O que é que tem? Não tem nada a ver. A Babilônia não derrotou Daniel porque ele não tirou o Deus que tinha dentro dele. E aí eu te pergunto, você tem entrado em lugares que Deus pode entrar com você? Porque aonde Deus não pode entrar com você, você não pode entrar. Aonde Deus não pode sentar com você, também você não pode sentar. Aonde não pode chegar Deus com você, você não pode chegar. Agora tem uma coisa, vá com Deus na frente. Em qualquer coisa que você faça, e tenha certeza, Deus é contigo e vai dar a vitória. Deus é contigo e vai abrir a porta. Deus é contigo e vai te honrar. Deus é contigo e vai fazer você mais do que vencedor. Aleluia. Daniel já era agora um presidente de uma posição importante no governo, porque é assim que Deus faz. Hoje de manhã a gente estava conversando com o jovem, depois do evangelismo eu dizia exatamente isso. Deus te escolheu para estar em todas as camadas mais importantes da sociedade, e aonde você estiver, você tem que ser bênção. Amém? Amém. Porque corrupção e pecado e maldade tem em todo canto. A gente vai ver pastores fazendo coisas desagradáveis a Deus, padres fazendo coisas horríveis, desagradáveis a Deus. A gente vai ver um bom advogado, a gente vai ver um mau advogado, a gente vai ver um juiz bom e a gente vai ver um juiz corrupto. Aí as pessoas estão no negócio, porque o cristão ele não pode estar na política. Por que não pode? Porque a política é do diabo?
Nós somos governados debaixo de uma política, onde a política ela determina muito sobre a nossa vida. Agora tem uma coisa, meu irmão: Deus tem que estar na vida do crente de verdade, porque aonde o crente está, ele tem que ser bênção. Glória a Deus, é verdade. Daniel estava em um alto patamar da política, mas aí um grupinho se reuniu e disse: vamos criar uma lei, porque a gente não vê falha em Daniel. Olha o que diz o versículo 4. Eles disseram: nós não podemos achar culpa nenhuma nele, porque ele é fiel. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem é fiel causa inveja nas outras pessoas. Sabe uma coisa, irmão? Tem muita gente que olha assim: rapaz, só tem 3 anos que Daniel está aqui, 4 anos, 5 anos, olha como é que Daniel está, olha que posição Daniel está. Deus está dizendo a você, meu irmão, nessa noite: não é o tempo, sabe, que vai determinar onde você está, é a minha vontade, diante da tua decisão, posição e obediência. Louvado seja Deus. Aleluia. Decidiu ser fiel, decidiu separar aquilo que é de Deus, decidiu deixar, sabe, a prioridade do Senhor na tua vida, decidiu não se misturar com aquilo que não agrada ao Senhor. Tenha certeza de uma coisa: a tua vida vai assim, a cada dia é só vitória. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter perseguição, tem cova, tem fornalha, mas quem entra contigo é o leão da tribo de Judá. Quem está com você é o Senhor dos exércitos, e tudo vai se reverter lá no final. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, o negócio está feio. Eita, pastor, como é que eu sou crente? É tanta prova. Como é que eu sou crente? É tanta luta. Como é que eu sou crente? Está doendo meu dedo, está doendo minha perna. Não tem problema. O importante é que Deus está com você. Glória a Deus, aleluia. Ah, porque é tanto levante, é tanta dificuldade. Irmão, em todo lugar tem dificuldade. Tem gente que diz: pastor, é difícil a gente trabalhar e ser crente. Eu estava ensinando aqui no culto de doutrina esses dias. Tem gente que quer viver um evangelho dentro de uma bolha, né? Enclausurado. Vamos ver o tempo onde existiam os mosteiros e os monges viviam em um lugar isolado, era o dia todo ali uma penitência, uma piedade, e era aquilo dali. E hoje estamos vivendo em meio a uma sociedade pós-moderna, onde tudo gira muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Mas tem uma coisa: nada pode te contaminar quando você decide agradar a Deus. Nada pode te contaminar quando você decide exaltar o nome do Senhor pela tua fidelidade. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que Daniel, ele não sabia, mas estavam tramando contra ele. Talvez você não saiba, mas tem muitas pessoas que são falsas nas tuas costas. Tem muitas pessoas que estão tramando contra você na escola, no trabalho, na família. Mas tem uma coisa, meu irmão: você não serve a um Deus cego. Você não serve aquele Deus de parede que se tirar um prego ele cai. Não, você serve a um Deus todo poderoso, que não é carregado por mão de homem, mas ele te carrega na palma da mão dele. E ele está vendo. Ninguém vai tocar naquilo que é teu. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus: ninguém vai tomar aquilo que Deus colocou em tua mão. Ninguém vai destruir aquilo que Deus construiu. Ninguém vai fechar aquilo que Deus abriu. Ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Agora, crise tem, meu irmão. Se a gente for pregar um evangelho de flores, a gente vai estar mentindo. O evangelho tem luta, tem prova. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Está na luta, está na prova. Às vezes o carro quebra, a moto fura o pneu. Ô, meu irmão, tem tanta prova. Se eu for contar aqui a pregação, não vai dar tempo. A gente compra um produto de determinado preço. Tem um tempo desse aí, comprei um bocado de mercadoria. Daqui a pouco o cliente, a mercadoria chegou, o cliente diz: não quero. Aí você fica lá: meu Deus, e agora? Tem uma coisa, meu irmão: quem serve a Deus não pode ficar se desesperando. Tem gente que por qualquer coisa: eita, eu não vou para a igreja, eita, eu não vou orar, eita, eu não vou buscar. Que crente é esse, meu irmão?
Imagine se tivesse uma cova para você enfrentar. Era ligeiro demais que dizia: eu mesmo não vou orar. A pandemia veio para passar a peneira, para saber quem era crente e quem não era. A pandemia veio para mostrar verdadeiramente quem é de Deus, quem não é, e acima de tudo outra coisa, para se cumprir a palavra de Deus, que no final dos tempos, olha o que está acontecendo aí, os sinais se cumprindo. Para as pessoas saberem de uma coisa: a Bíblia, ela não é um conto de fada, não. Ela é a palavra de Deus que está se cumprindo. E aí tem gente que acha que não tem luta, não tem prova. Aí querem viver esse evangelho assim: ah, eu sou na igreja, ah, porque se eu for trabalhar, pastor, é complicado, ah, porque se eu for estudar, pastor, Deus me livre de deixar meu filho com faculdade. Olha como as coisas são. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Se a gente for pensar assim, a gente vai viver trancado dentro de casa num quarto, para não ver as coisas ruins do mundo. Tem. Se você ligar a televisão, está lá. Se você ligar o celular, está lá. Se você for trabalhar, está lá. Não tem para onde você fugir. Mas tem uma coisa: Jesus Cristo disse: eu rogo, Senhor, pelos teus. Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus já orou por você antes de você entregar a tua vida a Ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus já rogou por ti antes de você entregar a tua vida a Ele, porque Ele já sabia de tudo. Então não se preocupe com nada. Agora faça uma coisa: determine servir a Deus, independente de qualquer coisa. Tramaram lá e disseram: ó, não tem por onde pegar ele, não tem como a gente achar defeito nele. O que é que a gente tem que fazer? E aí, Gabriel, o que é que a gente faz para a gente matar Daniel? Não é Daniel esse não, é Daniel daqui. O que é que a gente faz? Não tem, rapaz, vamos criar uma lei então. Aí criaram uma lei, um decreto: quem buscar pedir a qualquer Deus que não seja ao rei Dário, tem que ser jogado na cova dos leões. Fizeram a lei, levaram para o rei, mandaram ele assinar e disseram: assina, põe o decreto, palavra de rei não volta atrás. E é a lei dos medos e dos persas. Já tinha uma fama de ser uma lei rígida que tinha que se cumprir. Mas o rei gostava de Daniel. O rei não esperava que era Daniel que ia ser pego. Mas os inimigos fizeram isso tramando. E aí Deus está te dizendo nessa noite: enquanto os inimigos estão tramando contra você, eu já estou abrindo a porta do escape. Eu já estou abrindo a porta do livramento. Não reclame, não murmure, não fique se desesperando, arrancando o cabelo da cabeça, não fique aí perdendo noite de sono. Pode dormir tranquilo, porque o Deus que está contigo, Ele não vai dormir. Ele está te guardando, te vigiando, te protegendo. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu? Deu o decreto, o rei vai lá, sanciona, assina e dizia: se fizer petição qualquer outro Deus ou qualquer homem não seja o rei, seja lançado na cova do leão. Agora, rei, sanciona esse interdito, assina essa escritura e pronto, que nós queremos ver o negócio acontecer. 30 dias só. Mas Daniel disse o seguinte: eu tenho compromisso com Deus, não com os homens. Eita glória, aleluia. Tem gente que fica botando desculpa: é, pastor, mas não tem nada não, é só uma semana, eu não vou para a igreja não. Tem nada não, é só um dia, eu não vou para a igreja não. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Venha ouvir o que Deus está dizendo para você. Incline os teus ouvidos para Ele, crente, nessa noite. E Deus está dizendo: você quer ver grandes coisas acontecer na tua vida? Tem que ter renúncia, tem que ter fidelidade, tem que ter compromisso. Daniel permaneceu. Olha o que diz o versículo 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele fugiu? Não. Ele voltou atrás? Não. Ele foi fazer o que ele fazia de costume: orar. Entrou na sua casa, em cima, no seu
quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia estava de joelho, dando graças diante de Deus, porque era costume dele. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já disse graças a Deus, porque eu estou nesse mundo, mas eu não faço parte dele. Porque eu sou forasteiro e peregrino nessa terra. Eu estou só de passagem. A nossa morada é no céu. A nossa cidade não é esta, é celestial. A nova Jerusalém já te aguarda, já está adornada, já está prontinha. Ei noiva, ei crente, você tem compromisso, você tem aliança. Desfaça aí todo caso que você tiver com o diabo, todo caso que você tiver com Satanás, exclua, lança fora, porque você é noiva de Cristo e vai ter um casamento para acontecer daqui a pouco. Glória a Deus. Deus, ele é ciumento. Ele não quer que você tenha um caso extraconjugal. Não. Ele não quer que você tenha uma amizade fora com a dele. Não. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Não adianta o pastor da igreja chegar aqui com filosofia, com conversa bonita do homem e deixar a Bíblia de lado. A igreja precisa comer Bíblia. A igreja precisa se alimentar com Bíblia. A igreja precisa cada dia se voltar para a presença de Deus, porque Jesus está voltando. Porque senão, irmão, meu irmão, que tem de crente que vai ficar na Babilônia sendo comido pelos leões aqui nessa terra, não é brincadeira. Tem. Vai ficar só o pó, só o bagaço, porque a Bíblia diz que nessa terra não vai ficar nem raiz nem ramo. Que dirá eu ou você se ficar aqui nessa terra? Diga misericórdia. Misericórdia. Eu quero é subir, meu irmão. Quem quer subir, diga glória a Deus. Agora ninguém vai subir de qualquer maneira, meu irmão. A porta do céu, ela é estreita. Eita, Tiago, é estreita. Quiser entrar com alguma coisa, tem que perguntar se pode ao Senhor, o dono da casa. Oi? Tem que deixar os agasalhos, tudo, tem que deixar tudo. Aleluia! Tem que deixar tudo. E a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aleluia! Por isso que tem aquele louvor que diz: seguirei ao meu bom mestre. Quem segue a vontade de Deus renuncia ao eu, renuncia à carne. Aí também não tem medo do decreto, não tem medo da economia, não tem medo dos políticos, não tem medo do poder judiciário, não tem medo de nada, porque acima de todas as leis está a lei do Senhor, que é fiel e verdadeira. E vai chegar um tempo, meu irmão, que o parafuso vai apertar. Crente pode preparar, aperta o cinto, porque a viagem é longa e está perto. Aí tem uma coisa, já viu quando está perto realmente de pousar? Quem já viajou de avião sabe que quando está perto de pousar todo mundo fica mais atento, porque tem uma tensão muito grande. Jesus está voltando, meu irmão. Quem estiver dormindo, que se acorde. Quem estiver vacilando, que se conserte. Porque Daniel foi fiel para poder receber vitória. Aí tem muito crente que só quer a vitória de Daniel, só quer o Deus de Daniel, só quer a bênção de Daniel, mas não quer o compromisso que Daniel teve. Nem assim, irmã Severina. Tem um louvor do Inário Pentecostal, não tem na harpa cristã, que diz assim: fiel, sim, fiel, fiel, sim, fiel, crentes como Daniel, meus irmãos devemos ser. Crente como Daniel, por quê, pastor? Porque é crente que vai ter que bater de frente a esse sistema.
esse negócio de linguagem neutra, esse negócio aí de aceitar tudo, a gente respeita, a gente tem que respeitar sim as autoridades e as leis. Agora tem uma coisa, os verdadeiros cristãos têm que se posicionar diante a carta magna da igreja, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Daniel não mudou o compromisso dele com Deus por causa do decreto. Daniel foi orar. E os inimigos estavam de olho em Daniel. Diga a pessoa que está do seu lado aí para ele não dormir. Fique atento que tem gente que está olhando para você. Tem gente que está de olho em você. Aí você diz, por quê, pastor? Porque é bíblico também. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando, ó, o crente que não serve a Deus não. Qualquer pode trambicar, pode mentir, pode roubar, pode enganar, pode fazer o que for. Agora o crente não. O servo de Deus não. Se fizer, todo mundo vai pagar. Olha aí os crentes. Olha aí o que é que os crentes fazem. É assim ou não é? É desse jeito. Por isso que o crente tem que andar na linha. E andar na linha, não adianta eu dizer, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo. Não é isso que se trata. Se trata de uma vida ética, moral, de santidade pela vontade de Deus, não para agradar o pastor, mas para agradar a Deus. E que adianta você ter uma beleza muito santa exterior, mas ninguém pode confiar em você. E acima de tudo, meu irmão, está o vínculo da perfeição, que é o amor. Aleluia. Quem ama vai renunciar tudo para glorificar a Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aquele jovem, o diácono leu aqui, ele disse o seguinte: eu faço tudo que agrada a Deus, não me falta nada. Aí Jesus conhecia o coração dele, sabia que o coração dele estava na riqueza. Que não é a vontade de Deus, Deus não vai determinar isso para ninguém. Todos têm que pegar tudo que tem e vender e dar aos pobres, não. Mas Jesus estava batendo ali na ferida dele para dizer o seguinte: Deus sabe aonde está o teu coração. Teu coração não está em Deus, teu coração está na riqueza. Aquele jovem ficou triste, porque ele disse: eu não posso seguir a Deus então assim. É possível um rico ir para o céu? Claro que é. A gente vai ver muitos exemplos da Bíblia. Nicodemos, o senador José de Arimateia, Zaqueu. Isso, Zaqueu. Muitos homens ricos se converteram e serviram a Jesus, serviram a Deus verdadeiramente. Daniel não era um jovem pobrezinho, coitadinho não. Porque tem gente, meu irmão, que só serve a Deus quando não tem nada. Quando Deus dá alguma coisa, ele se desvia. Fica o tempo todo ali: Senhor, me dá um emprego. Quando Deus dá um emprego, ele se desvia. Senhor, me dá um carro. Senhor, eu não aguento mais andar de pé. Quando recebe um carro, tchau e pensa. Tem gente que diz: se eu tiver um carro, Senhor, está na tua obra, é para o Senhor. Aí coloca ainda o nome assim, logo no começo, né? Propriedade de Jesus. Mas não dá uma carona, não, coitado, não. Não é assim? Agora quando recebe, diz: isso aqui é de Deus, foi Deus que me deu para ajudar as pessoas. O vizinho morrendo de dor, e ele não tem coragem de servir, nem levar no hospital. Desliga logo o celular, desliga o celular de jeito para não atender a ligação. Vai que impeça aí, bate na porta, a porta derruba a porta, mas ele não sai de fora para não servir ao vizinho, a ninguém. E aí eu te digo, meu irmão, o que você tem é para abençoar as pessoas? O que você tem é para servir a Deus e ao próximo? Daniel não era um jovem qualquer não, coitadinho não. O problema é que tem muitas pessoas que só querem o Deus a bênção de Deus, não o Deus da bênção. Deus te abençoou por completo, meu irmão. Porque você não foi criado para viver, sabe, de migalha. Deus te abençoou para você ter um carro bom mesmo, uma casa boa, uma roça, uma chácara. O que Deus está te abençoando, só faça assim: eu recebo, eu tomo posse, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Agora tem uma coisa: diga sempre assim: toda honra e toda glória é para Deus. Glória a Deus, aleluia.
que Deus vai te dar muito mais. Amém? Amém. Porque Ele é o dono de todo ouro e toda prata, meu irmão. Agora chega uma hora que a nossa fé é provada. E aí você vai escolher. Você vai orar a Deus, vai buscar a Deus, vai servir a Deus, ou vai negar o nome dele? Daniel foi buscar aqueles olhão, ó, os corujão de olho. Vai lá e diz, ó, o rei, Daniel estava orando, pedindo a Deus. Versículo de número 14 diz que o rei ficou muito penalizado. Tentou livrar Daniel até o pôr do sol, empenhou-se em salvá-lo. Passou o dia ali pensando, eita, Daniel hoje não vai orar. Eita, Daniel hoje não vai buscar. Sabe o que é que Daniel estava fazendo? Deu 9 horas da manhã, deu 3 horas da tarde, deu 6 horas da noite. Deixa eu ir para o meu joelho, deixa eu levantar minha mão e orar. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com o Senhor. Eu tenho um Deus que tem intimidade e é meu amigo. Amém? Amém. Agora o crente quer bênção e não quer orar, não quer buscar, não quer tirar um tempo para Deus. Aí acha, não, Deus quiser, Deus me abençoa. Verdade. Não é assim não. Aí Daniel foi pego. Agora aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, a lei dos Medos e do Persa não pode voltar atrás não. Versículo 16 diz que o rei então ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. E agora, leão com fome, meu irmão. Você já viu um leão pegando uma presa? Oxe, é ligeiro demais. Vai assim, ó. Daniel ia ser um suco para o leão. Eram leões famintos. Leões que, se eles ficarem em pé assim, dá quase 3 metros de altura. Animais ferozes, de mais de 2 metros de altura, animais famintos. Mas sabe o que foi que eles fizeram naquela noite que Daniel passou com eles lá dentro da cova? Jejum. Foram dormir. Daniel parece que entrou lá com diazepam e deu diazepam àqueles anjos, mas não foi aqueles leões. Sabe por quê, meu irmão? Porque o anjo de Deus estava ali com Daniel. Porque o leão da tribo de Judá estava ali com Daniel. Daniel, acho que ele pegou a cauda de um leão. Não está na Bíblia não, mas eu creio que Daniel pegou ali a perna de um leão e disse, deixa eu deitar aqui, deixa eu me encostar aqui. Daniel foi dormir. Daniel foi orar, buscar a Deus. E estava tranquilo. Aquele lugar que seria o fim de Daniel foi apenas uma passagem para ele dar um testemunho dizendo, Deus é fiel. Aí Deus está dizendo a você nessa noite, não é o teu fim, é para você se preparar para você contar o testemunho. Pega uma caneta e um papel e vai escrevendo cada minuto que você está passando, cada hora que você está passando, cada momento que você está passando, e diga assim, o leão da tribo de Judá está comigo, o Deus Todo-Poderoso está comigo, o Deus de Daniel está comigo. Eu não vou morrer, eu não vou ser engolido pelos leões, eu não vou ser destruído pelos adversários. O Deus de Daniel é o meu Deus. Amém? Amém. Daniel está lá, tranquilão, passeando no meio dos leões. Quem virou a janta do leão na hora ali? Aleluia. Aí o texto vai dizer o seguinte, olha o versículo 24, ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova de leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões já tinham os devorado e ficaram migalhas como ossos. E aí, os leões estavam com fome ou não estavam? Mas com Daniel foi jejum completo de tudo. Mas com aqueles homens que acusaram, foram lambidos. Ficou só as migalhas, os ossos, a Bíblia diz aqui. Foi tudo, foi os que acusaram a mulher. E aí eu abro parênteses para dizer uma coisa aqui, meu irmão, cuidado. Porque a bênção quando vem para você, seus filhos e toda a tua casa. A maldição quando entra também, ela vem, bate em você, em teus filhos, em toda a tua casa. Cuidado com isso.
Por que tantas famílias estão sendo destruídas? Porque estão andando fora da vontade de Deus, acusando, mentindo, enganando, desejando mal ao próximo. Quem armou a cova para Daniel caiu na cova. Aí Deus está dizendo o seguinte: não faça justiça, sirva ao Deus que é justo e verdadeiro. Porque quem serve a Deus sabe de uma coisa: Ele é juiz e advogado. Amém? O rei foi lá, chamou Daniel pela manhã, e Daniel disse. Ao romper da manhã, o rei foi e chamou. O rei chamou por Daniel. Daniel chegou até ele e disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não tivesse dano nenhum comigo, porque não foi achado em mim, porque foi achado em mim inocência. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui está escrito: Deus enviou o anjo dele e fechou a boca dos leões. Ah, meu irmão, a boca do leão é grande. Não é, nem se compara com a boca dos mentirosos, dos enganadores que se levantam contra você. Fique tranquilo, pode dormir tranquilo, porque aqueles que estão planejando contra você, eles vão terminar caindo na cova deles. Pode ficar tranquilo, aqueles que estão tramando contra você, Deus vai colocar um anjo do teu lado e vai fechar a boca deles, vai fechar a boca do inimigo, vai fechar lá na calabaixa. Deus é justo e está trabalhando ao teu favor. O inimigo vai ter que ver Deus escrevendo uma nova história e dizendo a você: seja fiel, porque eu sou fiel. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Palmas a Jesus.